Knowledge is Profit, análise do livro da Débora Barbosa. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui então para fazer essa análise do livro da Débora, que foi um livro muito interessante porque realmente é uma das primeiras propostas de explicar essa questão da espionagem no contexto corporativo. Antes de fazer a análise do livro em si, eu queria falar sobre a parte que ela comenta antes realmente de começar o livro, que é a parte das referências. Eu gostei muito que ela explicou da onde que vêm as referências, e ela explicou que a grande maioria vem de jornais renomados, mas que ela também pegou relatos pessoais. E por que eu acho que isso é muito importante? Quando tu tem relatos pessoais e tu confia na pessoa que tu tá lendo o livro, então isso dá uma certa credibilidade a mais, porque se a pessoa ela tá bem intencionada, como tu acha que ela tá, então tu vai ver que não interessa se a pessoa falou alguma mentira em um jornal científico ou não, porque aquele relato pessoal ali, se for verdade, vai ter um peso grande. E, claro, é muito difícil tu basear as coisas em relatos pessoais, é muito difícil porque se tiver errado, então vai tudo tá errado, só que como um complemento, como ela faz, ou seja, para botar a cereja no topo do bolo, é uma coisa que dá mais credibilidade, sim. Porque se os relatos pessoais estão consistentes com os jornais acadêmicos, ele aumenta a consistência. Bom, o objetivo do livro é fazer uma análise do passado, presente e futuro da espionagem corporativa. E eu acho, resumindo, que ela faz isso muito bem, principalmente com uma frase que ela faz mais pro final do livro, que eu acho que representa muito bem tudo que ela falou no livro inteiro. E muito do que a gente está passando hoje em dia também. Então, antes da gente começar a análise de verdade, não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo para me ajudar, e de ativar o sininho para que vocês sempre recebam o conteúdo do canal. Vamos lá! O livro ele começa com uma explicação do que é a espionagem no contexto corporativo, o que é muito bom, porque tu não precisa ter nenhum conhecimento nessa área para realmente ler esse livro. E uma coisa que ela esclarece bastante durante o livro, que eu acho que fica bem claro, é que conseguir dados nesta área é muito difícil, porque a espionagem em si é uma prática ilegal. Então tu coleta dados de uma forma ilegal. E para conseguir então pegar os dados de práticas ilegais é muito difícil, é realmente muito difícil. E eu acho que ela foca bastante também na parte de ver quando a gente aceita os termos e condições, o que dos nossos dados está sendo legalmente enviado, e isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a gente vai aceitar os termos e condições e a gente às vezes não tem noção da quantidade de dados que a gente está compartilhando com essas empresas que a gente baixa o aplicativo no celular. E eu acho que ela fez um trabalho bem bom de pegar, então, tanto a parte da ilegalidade, então tanto a parte da espionagem, como da parte de coleta de dados, que seria então a parte dentro dos termos e condições. Agora aqui tem alguns pontos que eu quero tocar, que eu venho batendo nessa tecla faz um tempo aqui nos meus vídeos, e eu acho que ela acertou em cheio nesses pontos que ela fez. O primeiro é que a gente acredita falsamente que a tecnologia nos dá mais liberdade. Então, por exemplo, eu já usei o exemplo do Uber. Tu vai pegar o Uber, tu tem esse senso de liberdade que tu pode ir para qualquer lugar, onde tu quiser, a hora que tu quiser. Uma coisa que tu não podia fazer antes, agora tu pode fazer, e tu tem esse certo senso de liberdade. Só que, no final, então, ultimamente, quem tem o poder não somos nós, quem tem a liberdade não somos nós, mas é o Uber, ou seja, quem detém dos meios da tecnologia. Porque se eles quiserem banir uma conta, se eles quiserem fazer mudanças, se eles quiserem simplesmente acabar com o negócio, eles têm este poder. Então a liberdade, ela é uma ilusão na nossa cabeça que a gente tem. E de certa forma, a gente tem essa liberdade em curto prazo, mas não no longo prazo, porque o poder não está nas nossas mãos. Então a gente tende a acreditar que usar tecnologias, ter aplicativos, ter coisas no nosso celular, são coisas que nos trazem mais liberdade, quando na verdade a gente só está concentrando o poder na mão de poucas empresas que detêm destes meios de tecnologia. E dessa forma, como ela põe no livro, a gente está entregando o futuro, o nosso futuro, nas mãos dessas empresas. O segundo ponto que eu acho que ela acerta muito em cheio, que é muito parecido com o primeiro, é que ela comenta que as pessoas, elas aceitam a tecnologia como se fosse uma salvadora da pátria. As pessoas, então, elas recebem a tecnologia, elas estão abertas para comprar essas tecnologias com felicidade, por causa dessa ilusão de que nos dá um senso grande de liberdade e que a tecnologia veio para resolver todos os nossos problemas, como se fosse um salvador da pátria. E acontece que, ao aceitar isso, a gente vai cada vez mais dando a nossa liberdade para as empresas, o que nos faz virar, aos poucos, escravos dessas empresas, porque todos os nossos dados estão nas mãos delas. E a gente sabe que a coisa mais importante para o futuro são os dados, é a informação.
Então, aos poucos, nós vamos cedendo a nossa liberdade para essas empresas e a gente vai aceitar isso. A gente vai ver, então, essa questão da tecnologia chegando, tá? A gente aceitando como se fosse uma coisa linda e maravilhosa, vendo que é uma liberdade absurda, só que por baixo do pano a gente está dando todos os nossos dados e cedendo a nossa liberdade. E a gente vai ver isso como uma coisa normal no curso da evolução humana. O terceiro ponto que ela acerta muito é um que eu venho tocando há muito tempo, que é o seguinte: a gente tem essa impressão, essa falsa impressão, de que as empresas elas não são tão preocupadas com poder como o governo. Então, o governo ele tem uma fama muito ruim, a gente não gosta de governo, ninguém é fã de governo no mundo, né? Todo mundo acha que o governo tá aí para roubar, tá aí para fazer coisa ruim, tá aí para controlar. Agora, a gente tem uma ideia de que as empresas elas só estão preocupadas com lucro. E as empresas a gente tem essa ideia errada de que as empresas só estão preocupadas com lucro e acaba vendo que, tudo bem, eles cobram caro, mas eles estão aqui para solucionar os nossos problemas. Eles estão aqui para oferecer coisas que o mercado vai gostar, então que as pessoas estão precisando e eles trouxeram a solução. E a gente acaba confiando mais em empresas privadas do que em empresas públicas. Só que o que ela fala e o que eu venho falando é o seguinte: não interessa se a empresa é privada ou pública, se elas estão jogando no mesmo time. Então, não interessa se é uma empresa privada que coleta teus dados, se eles estão vendendo para o governo. Então não interessa se a empresa é privada, se é um aplicativo, uma grande empresa que tu tem no teu celular, que está lendo tuas mensagens. Não interessa se essa empresa é privada, se ela vai compartilhar teus dados com o governo. E se o governo também for compartilhar dados com elas. No momento que os dois tipos de empresa estão alinhados e estão fazendo o mesmo papel na sociedade, eles estão trabalhando juntos, não interessa se é empresa privada ou pública. Não interessa, simplesmente não interessa, porque eles estão jogando no mesmo time. E isso é bom tanto para as empresas privadas como para as públicas. Ou seja, eles compartilham coisas juntos e os dois vão se beneficiar. Só que não é bom para a gente. O quarto ponto, que é muito verdade, é que os países desenvolvidos são sim mais afetados por espionagem corporativa. Por quê? Porque para tu espionar em alguém, para tu conseguir coletar os dados, tu tem que ter um método de coleta de dados. Tudo depende da tecnologia disponível no momento. Então tu não consegue pegar dados se tu não tem uma forma de pegar dados. Então, nos países desenvolvidos, as pessoas vão ter mais acesso às tecnologias. Isso acontece também com questão de propaganda, né? Que tu vai ver muito mais o pessoal dos países desenvolvidos afetados. Então é só pegar o exemplo aqui do Canadá. Então as pessoas do Canadá são bem mais susceptíveis à mídia, são bem mais comportadinhas, são bem mais moldadas, digamos assim, do que o povo brasileiro. Porque o Brasil não tem tanto acesso à tecnologia como o Canadá. E isso pode ser meio contra-intuitivo, né? Pode parecer uma coisa ruim, mas nesse quesito é uma coisa boa, porque as pessoas ainda têm uma certa dignidade, ainda têm uma certa proteção disso. Mas isso vai mudar. A gente sabe que isso vai mudar e não vai demorar muito. E o último ponto, que eu acho que é o mais importante de todos, é que se a maioria da população aceitar as tecnologias que estão por vir no futuro, as pessoas que não quiserem fazer parte disso, que não aceitarem, vão ter muita dificuldade de viver em sociedade. Vai ser muito difícil para as pessoas que não aceitarem as tecnologias do futuro conviver em sociedade. Porque pensem hoje. Hoje a gente tem celulares. Para muita gente é impossível viver sem celular. Então, se não aceita uma coisa disso, a sociedade ela vai seguindo no passo dela e quem não seguir o fluxo vai ficar para trás e não vai conseguir fazer muitas coisas. Uma das coisas, por exemplo, é pagar. Se as pessoas não aceitarem dinheiro digital, não vai conseguir pagar as coisas. E aí, como é que tu vai fazer? Entende? Depende muito se as pessoas vão realmente adotar essas tecnologias ou não. Só que as pessoas já estão moldadas para aceitar. Então, a verdade é que vai ser complicado, é difícil, é bem difícil. Que aí a gente volta para o nosso primeiro ponto, que é as pessoas elas têm essa ilusão de que a tecnologia te torna mais livre. E aí tu volta para o ciclo que eu estou falando aqui, que é essa questão. Então, tu acredita que é uma coisa boa, mas no final tu vai acabar virando escravo disso. Para finalizar, eu quero destacar 2 pontos que eu acho que pegam bem a unidade do livro. O primeiro é a questão do presente e do passado, tá? Então a questão do presente e do passado é que ela vai contando como que foi aumentando as tecnologias e como que está o estado hoje, ou seja, que tipo de espionagem é feito nos nossos celulares. Claro que é uma leitura pesada. Claro que ninguém gosta de ficar imaginando o que teu celular faz contigo, mas é importante saber.
A gente tem que saber desse tipo de coisa, e ela faz um trabalho muito bom com isso. Então, de mostrar como que as coisas foram desenvolvendo até chegar no nível que está hoje e descrever bem o nível que está hoje. E o segundo ponto é sobre o futuro. Então, ela fala essa frase aqui: não somente os nossos celulares estarão nos espionando, mas também a nossa casa e o nosso próprio corpo. E essa frase eu acho que resume perfeitamente o que ela está querendo dizer com o livro. Em suma, é uma leitura muito boa, não é difícil de ler o livro, tem vários exemplos, tem vários casos específicos de empresas específicas, de aplicativos específicos, o que torna o livro bem interativo e bem bom de tu ler uma coisa mais difícil e uma coisa mais fácil. E assim tu vai indo, e ele é bem interessante, tu não perde o fio da meada e te faz pensar em muitas coisas. Não tem uma tese proposta, ela só vai trazendo várias coisas para tu pensar. O propósito do livro não é assustar as pessoas para o futuro, não é dizer que tal e tal coisa vão acontecer, mas é dizer, olha, se as coisas forem assim, isso vai acontecer. Será que vai ser assim? E te botar para pensar, o que tu acha? E de certa forma, então, te preparar para que tu não seja pego de surpresa caso o futuro seja um pouco diferente do que tu espera, certo? Então é isso, essa foi a análise do livro Knowledge is Profit. Eu espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos.